Olá. É, o assunto a ser trabalhado nessa postagem é um assunto bem assim interessante e que se nota em diversas situações, confusões sobre essa temática que envolve a diferenciação entre educação e instrução. Em certa medida, o que seria a educação, o que seria a instrução, desde um ponto de vista de um pedagogo que está falando, por exemplo. Porque o que acontece? A educação ela é uma coisa só, ela é um processo único. Então a educação ela dura ali do nascimento, praticamente, até a fase idosa, e, enfim, até o último suspiro da pessoa. Então, a educação é um processo para a vida toda, enquanto a instrução é um processo, na maioria das vezes, pontual. Eu quero aprender a dirigir, por exemplo. Então, eu vou ser instruído por alguém, na autoescola, enfim, né? Ou algum familiar vai me ensinar alguns procedimentos ali, algumas técnicas para eu dirigir. Então, a instrução ela é um processo bem curto, bem pequeno e, portanto, está dentro da educação, mas não é educação, ela não é sinônimo de educação. Então, assim, esse é um ponto interessante dessa diferenciação entre educação e instrução, que às vezes a gente percebe muito a instrução em alguns processos educacionais, como se fosse educação. E eu acho que essa discussão ela é um pouco mais qualificada, digamos assim, né? Mas ela é interessante, porque se a gente pega a Constituição da República Federativa do Brasil de 88, a gente percebe que lá está claro que a educação é um dever da família, né, e do Estado. Só que, lendo um pouquinho mais na legislação, logo ali em seguida você percebe que o Estado ele vai promover uma espécie de complementariedade da educação que a família ela proporciona aos seus filhos, né, aos seus membros. Então a educação é dever da família, principalmente. Só que aí essa educação, que é um processo único, ela se desdobra em vários processos educativos ou de educação, né? Que seria a educação escolar, promovida na escola, mas tem a educação também promovida pela sociedade de um modo geral, nas manifestações culturais, na própria moral social, nos costumes, enfim, a educação ela é multifacetada, ela é única, porque o indivíduo que se educa, ele vai ser educado de maneira única, é um processo, a educação é um processo contínuo, então a gente acaba dividindo e multifacetando esse processo para entendê-lo melhor. É uma forma até didática de entender que, por exemplo, eu participo de um ambiente de trabalho, um exemplo, e nesse ambiente de trabalho há várias normas, há vários protocolos, enfim, né? Essa forma como as pessoas passam muito tempo no trabalho, de se comportar, de falar, essa maneira civilizada no ambiente de trabalho, ela se incorpora à educação do indivíduo. Então ele tem uma educação em casa, porque ele continua de criança, adolescente, ele vai sempre estar sendo de alguma maneira educado na família. Na escola, a educação escolar é uma outra perspectiva também de educação. Aí eu vou, participo de sei lá, de um grupo que faz natação, ou que faz karatê, ou que joga futebol. Lá tem as normas, as regras, né? Então é um tipo de educação, de certa maneira. Então isso tudo influencia na formação geral do indivíduo, que é aquela formação global, que também a educação escolar busca, né, de alguma maneira articular isso nos ambientes escolares.
que envolve a educação global do indivíduo, ela envolve o aspecto emocional, espiritual, físico, religioso, enfim, todas as formas essa omnilateralidade do indivíduo, né, essa formação de todos os lados, que o ser humano é complexo, então ele precisa, digamos, desse trabalho em várias frentes, né, para formar um indivíduo civilizado, crítico, reflexivo, capaz de atuar no mundo em benefício coletivo, enfim, o bem comum, que é o que a civilização busca, né? Enfim, mas a gente percebe que a educação aí ela é realmente um processo bem complexo, amplo, e que uma instituição de ensino não vai educar uma pessoa, ela participa desse processo, como aquela educação pontual ali, né, articulando algumas dimensões da vida. Mas sem a participação da família, sem a educação da família, que é a educação, que é o principal agente educador do indivíduo, vê que a gente não está dizendo aqui, eu não estou falando que a educação é um processo dado por alguém, né? São vários participantes, né? Mas quem encabeça é a família e se a família abrir mão desse processo de participação, desse processo de educação do indivíduo, realmente não é que ele não será educado, ele vai ser educado, mas pode ser uma educação que pode gerar malefícios sociais, porque o indivíduo vai estar sujeito a uma série de aprendizagens, de valores que provavelmente a família não ensinaria aquilo. Então é muito complicado, porque é um conjunto de interesses, né? As instituições, as pessoas, muitas vezes têm interesses opostos, né? Pega um exemplo, né? Um ambiente do ambiente de trabalho, entre empregador e empregado, né? Ambos têm interesses antagônicos, e esse processo de interesses contraditórios, eles permeiam a sociedade, as várias instituições que formam a sociedade. Então, a família seria um ponto, digamos assim, balanceador desse processo, já que a família, né, normalmente a gente pensa que a família está ali, né, todo mundo está junto, todo mundo ajuda todo mundo, é o mesmo barco ali, digamos assim, né? Então seria um ambiente seguro, mais propício para a educação de base acontecer. E os outros processos educativos seriam complementares, como a gente vem entendendo isso desde da Grécia Antiga, enfim, Roma, e são mais de 2000 anos aí, digamos assim, que a gente entende esse processo dessa maneira. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente pensar, a família está desestruturada, talvez seja um problema para esse tipo de protagonismo, né, que a família tem que ter, mas enfim, é outra história. Então, fica claro que o processo educacional, a educação é muito complexo, é um todo, um processo que dura da vida, do nascimento até a morte, e a instrução ela faz parte desse processo, então são coisas distintas. Vamos pegar um exemplo de instrução no ambiente escolar. A criança está sendo ali orientada a como escrever, aprendendo a escrever, por exemplo, a fazer os desenhos ali da escrita, né? Isso é uma instrução. Isso é uma instrução. Porque é pontual, está dentro do processo educacional, mas é uma instrução. O jovem lá na universidade que está aprendendo a operar, no curso de direito, por exemplo, operar o direito civil, como que se aplica, né, o que diz o artigo tal, ele está sendo instruído ali para manipular, para operar o direito. O médico, quando está lá na residência aprendendo a fazer a cirurgia lá, o corte, enfim, né, a sutura,
são processos de instrução, no caso. E para reforçar essa diferenciação, né, o Immanuel Kant já falava, né, esse grande pensador, que a educação ela envolve um processo amplo, né, a alimentação, o cuidado, a disciplina, a própria instrução e mais a formação que é dada ao indivíduo. Então é um processo bastante amplo que a gente não pode reduzir à instrução. A instrução é uma coisa muito pequena. Então, por que essa discussão é importante? Porque em sala de aula, se a gente não tiver cuidado, professores e profissionais de educação que participam do processo educacional, que é importante, eles são importantes, têm papéis importantes no processo educacional. Se a gente não tiver isso claro, a gente pode acabar adotando um comportamento de instrução dos alunos o tempo todo, e não vislumbrando esse processo mais amplo da educação. Então, os valores, por exemplo, os valores morais, os valores éticos, eles são parte de um processo de educação. Então, se eu retiro esses valores, por exemplo, um exemplo só, porque há há vários ingredientes, digamos assim, do processo educativo. Mas se eu tiro esses valores, eu apenas instruo. Né? Se eu não cuido do afeto e não sei lidar com esse afeto de um grupo de estudantes, eu me afasto do processo educacional e só instruo. Enfim, orientações no sentido civilizatório que eu simplesmente não, como docente, não me permito fazer esse tipo de coisa, porque não, isso é da família, a família que tem que fazer isso, né? Claro, dependendo da situação, mas alguns pontos o docente ele pode certamente orientar a conduta do aluno, a conduta civilizada para o bem de todos, né? Isso está dentro do processo educacional. Enfim, né? Porque se a gente não se der conta dessa qualificação e diferenciação entre educação e instrução, a gente acaba apenas instruindo o tempo todo, né? E no final a educação ela fica meio bamba, digamos assim, né? Praticamente ela não ocorre em algumas situações. Essa complementariedade, né, que a gente está falando do ambiente de docente, é um ambiente de educação escolar. E na família, então, na família nem se fala. A família é o espaço, assim, fundamental para a educação ocorrer, assim, nos primeiros anos de vida. E a vida inteira, né, isso vai acontecer. Então, assim, basicamente são esses pontos assim, esse é um assunto bastante longo, né, mas o centro da discussão é essa diferenciação entre educação e instrução. Há um artigo escrito por mim que fala sobre essa educação, essa diferenciação, é bem interessante. Esse artigo ele pega também, né, uma parte do sistema educacional brasileiro, como está na legislação, e faz uma apresentação também, além do texto, né, que faz a discussão sobre educação e instrução. É bem interessante que é uma abordagem qualificada, não é uma invenção, é uma discussão qualificada para que esse olhar sobre educação ele seja um pouco melhor qualificado, né? Porque a gente tende a usar o termo educação para tudo, e inclusive alguns usam instrução como sinônimo de educação, então são coisas distintas. Enfim, né, e para finalizar, uma outra coisa importante é que a gente precisa ter, a gente cidadão, né, enfim, em conta é que a formação docente ela é um ponto crucial para o exercício dessa complementariedade da educação escolar, que visa complementar a educação da família, para que ela seja realmente efetivada, porque na medida que eu tenho um grupo de pessoas formadas, né, que vão para a sala de aula com essa intenção, não adequadamente preparadas no sentido de ter aquela formação que normalmente se dá na licenciatura, né,
com técnica de ensino, psicologia e tudo mais, esses pontos que eu relatei sobre que, que, que trazem a educação para o centro de discussão, para o centro de prática em sala de aula, acaba se perdendo, o afeto, enfim, né, uma série de questões éticas, morais, se perdem no meio de muita instrução. Então, assim, eu estou aqui para ensinar um conteúdo. Não é só isso. A docência, ela vai muito mais além disso. Então, assim, é uma discussão interessante que pode ficar aí para os interessados até, né, nesse tipo de discussão. Até que ponto, né, o que se promove, né, nas escolas, nas universidades, efetivamente uma educação escolar ou é uma instrução escolar. Então, assim, é bem interessante esse aspecto.